Alô, amigos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para esse primeiro encontro em cima do livro Jesus e Atualidade, que inicia o estudo sobre a série psicológica. Estamos hoje trabalhando o capítulo 1, Jesus e Desafios, e o capítulo 2, Jesus e a Reencarnação. E conosco, com muita alegria, estarão o Arismar Leon e Adriana Lopes, colaboradores do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da AMI Brasil. Esse é um tema desafiador, né? Ainda mais nesse primeiro momento que Joana apresenta, né, a obra a partir dessa figura do Cristo e os seus desafios, né? Os desafios que é a jornada evolutiva de cada espírito. E ela realmente faz esse convite, né, que é o convite de Jesus, e esse desafio ele é necessário, já que Joana, em muitos momentos, coloca que a vida é uma grande luta, né? E essa luta se faz a partir do movimento de fora e de dentro, e é importante não confundir desafio, que representa superação, meta, de aflição. Como se diz no dito popular, tempos difíceis, pessoas fortes e capazes. Tempos fáceis, pessoas frágeis e incapazes. E assim, então, a gente começa o nosso diálogo abrindo para a gente começar a comentar um pouquinho sobre esses dois capítulos do nosso livro de estudo Jesus e Atualidade. É importante que nós tenhamos, para estudar um pouco da série psicológica, algum método para poder entender o que a mentora nos coloca. Então, se nós pensarmos que este é o primeiro capítulo da série psicológica, é importante entendermos que ela vai fazer uma introdução. E analisando o capítulo, a gente percebe que com esse capítulo ela desenvolve toda a série psicológica, porque a vida, como o Gelson falou, a vida toda são desafios existenciais, e em cima da estrutura desse capítulo a gente pode estudar toda a série psicológica, né? Então, nós já vemos que ela traz uma visão de Jesus descrucificado, e isso muda todo o olhar que as outras religiões têm de Jesus, que é aquele Jesus na cruz. E nós, então, vemos em Joana esse Jesus vivo, como o nome do livro nos coloca, Jesus na atualidade, né? Naquele momento em que nós, diante dos desafios, nos perguntamos, né? Mas e se Jesus estivesse agora aqui, o que ele faria? Então, esse é o convite para olhar para esse capítulo, né? No prefácio da obra, dessa primeira obra da série psicológica, ela fazia esse resumo de toda a série, né, do intento de nos conduzir, né, viajores que somos, pela série como um todo. E ela vai colocar no prefácio, de uma forma bem clara, que ela almeja, ela nos deseja a conquista da realidade, que é a conquista do reino dos céus, que encontra-se no nosso ímago. E é uma forma muito bonita de dizer-nos que a realidade e a verdade aqui são tratadas como a mesma, como sinônimos. Porque Jesus nos disse que deveríamos conhecer a verdade para nos libertar. Surge aquela pergunta muito simples de ser feita: como é que nós, seres temporais, que vivemos na temporalidade, vamos conseguir ter acesso à atemporalidade? Por quê? Porque a verdade ela não pode ser temporal. A verdade, como verdade, ela é atemporal. Ela não pode ser algo de uma época, embora a humanidade crie suas verdades relativas exatamente por ser temporais. Então, é muito interessante isso que você colocou, Adriana, porque
ela vai nos colocar dentro da abertura, do prefácio do livro, a busca da felicidade. A busca da felicidade, usando a óptica, o olhar de Jesus, né? Esse Jesus próximo, esse Jesus descrucificado, como você colocou, no nosso lado, próximo de nós, nos convidando para o mergulho dentro de nós, para o mergulho dentro do nosso ímago, porque ali está a verdade, porque é a única coisa que trazemos conosco que é atemporal. Nós vamos ver isso na série de Joana, que a verdade, para ser verdade, ela é atemporal, e a única coisa que trazemos atemporal conosco é o nosso self, é o nosso ímago, é o nosso eu. E é para lá que devemos ir, nesse mundo de relações, não esquecendo o exterior, mas com um olhar para dentro de si, cada um com um olhar em busca do autoconhecimento, para que realmente consigamos galgar a felicidade que ela nos coloca já nesse prefácio. É interessante que essa questão da verdade, né, Elismar, que ela traz, ela representa também Deus, né? Em alguns momentos da obra dela, verdade como sinônimo da divindade. Chegar na verdade é chegar em Deus. Justamente esse desafio que Jesus nos coloca é romper essa dimensão dessa inconsciência brutalizada ainda, né? Onde a dor é um instrumento importantíssimo, né, para poder despertar essa consciência e mover recursos espirituais. E Jesus traz uma nova possibilidade, que é justamente o amor, né? Para que, superando a dor, superando as aflições, esse desafio que é o viver, dessa caminhada evolutiva, se torna um convite para amar e para se realizar na busca da plenitude. E isso é muito claro aqui no capítulo 1. E ela desenvolve o capítulo em 4 partes, que é importante a gente perceber que ela começa falando de uma parte macro, de uma parte grande, onde ela vai definir o que é evolução, com esse grande desafio que nós temos, e ela vai colocar essa dor como essa mola propulsora do progresso, essa mola que vai nos estimular a sair desse comodismo, né? Dessa coisa primitiva e para adentrar outras aspirações éticas, estéticas, do belo, né? Na segunda parte, ela traz uma parte micro, que vai falar como que o nosso inconsciente interfere. Depois ela coloca os fatores desafiadores na terceira parte, né, que vai interferir nessa evolução. E depois ela termina na quarta parte, colocando que evoluir é vencer etapas, e a vida de Jesus é um exemplo maravilhoso de como ele foi enfrentando essas etapas da vida, e ele nos coloca como modelo e guia. Por isso que ele é considerado um arquétipo, né? Porque ele é um modelo maravilhoso a ser seguido diante de todas as vivências que ele teve como desafiadoras. Então, essa é a estrutura desse capítulo, e ela faz a gente entender de uma forma bem sucinta e clara, pedagógica, como ela é uma grande educadora, compreender essas questões, ou quais são os desafios para nós, o que nos dificulta a enfrentar isso, e Jesus como esse modelo. Ela vai, então, dentro desses estágios, né, nos dizendo dos desafios para que possamos conseguir o desvinculamento, né, da nossa ilusão com aquilo que é temporário, com aquilo que é passageiro, né? Então, ela coloca que, inicialmente, o ser humano, na sua jornada, no seu caminhar, no seu início, no desenvolvimento, já como seres pensantes, dentro do pensamento contínuo, ela coloca que o natural, pelos desafios, é que fixemos nossa atenção inicialmente naquilo que é transitório, aquilo que está dentro dos nossos desafios como seres que vivenciam a materialidade e seus desafios. Então, ela vai dizer que nós temos momentos longos de dor, né, de desafios, de sofrimento, intercalados com pequenos momentos de alegria, né, vamos dizer assim,
de felicidade, podemos dizer, não a felicidade ainda plena, mas essa alegria, intercalado com esses momentos mais longos do desafio. E que, à medida que vamos crescendo espiritualmente, que vamos, nesse desenvolvimento, nos desiludindo em direção às necessidades maiores, né? Nós vamos alargando estes momentos de alegria, de felicidade, e vamos encurtando os nossos períodos de dor e sofrimento. Então, ela coloca esse processo como um processo natural, como um processo, um estágio natural, e dessa forma a gente pode dizer que no momento que nós estamos, o desafio maior, porque quando a gente olha a situação da humanidade, a gente pode achar que nós pioramos, mas que não, esse momento é um momento da maior desilusão, né? De sairmos exatamente dessa ilusão, da realidade material, e fazermos um mergulho numa transcendência, na verticalidade, sem perdermos a noção da imanência, mas uma transcendência buscando o ser espiritual e buscando valores elevados, né, dentro do que ela vai chamar na sua obra depois de meta, necessidades, valores éticos do belo, do bom, né? Então, é interessante nós situarmos a necessidade urgente que temos, então, desse olhar, desse amigo, né, desse farol que é Jesus, nesse processo e nessa nossa caminhada, que se faz urgente. É interessante, nisso que estão comentando, que toda vez que tu se identifica com o que é transitório, né, a gente sofre, que a gente fica nessa ilusão do que o apego vai gerando enquanto uma falsa verdade, uma ilusão, né? E justamente quando a Joana fala que a lei da entropia vai degradando o que é transitório, o que é realmente dessa dimensão material, de certa maneira é como se o homem tivesse muito colado ainda nesses valores materiais, e Jesus vem romper, né? Romper essa inconsciência, que Joana fala, essa brutalidade do primarismo, naquilo que a Adriana falou, de despertar novas emoções, né, para o belo, para os valores espirituais, através dessa consciência que nós carregamos o psiquismo divino. E esse psiquismo nos atrai, né, como a luz do sol atrai a planta, né? Então, de certa maneira, Jesus é essa luz, né, que vem nos mostrar e reconhecer essa dimensão verdadeira da nossa natureza, né? E assim romper esses elementos que anestesiam, entorpecem a nossos sentidos, buscando uma nova concepção de mundo e de homem. Não um homem transitório, não um homem brutalizado, mas o homem que pode ser feliz. Então, esse convite de Jesus, né, o desafio, olha, ele está aqui para nos trazer esse convite para esse desafio de todos nós, que é realmente essa caminhada de planificação, de felicidade, mas que exige, né, um compromisso, uma responsabilidade, que nada mais é do que realmente fazer valer os valores adormecidos que temos dentro de nós, né, e desvelar o nosso ser na medida que a gente avança nessa caminhada espiritual e evolutiva. E é interessante perceber como que um espírito de luz, ele, assim como a Joana tem a capacidade de sintetizar em poucas palavras toda uma teoria, por isso que a série psicológica não é tão simples assim, né? Me permitam ler só 2 linhas. Ela diz, que nessa terceira parte, né, que tudo na vida são os desafios, e ela começa falando: a lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. Então, olha só, nessas 2 linhas, ela vai dizer toda uma teoria da física, que é a entropia, mas que, traduzindo, Jung fala que algumas das leis da física pode ser transpostas de uma forma bem tranquila,
para o aparelho psíquico, porque a psique é um sistema elétrico fechado, né? Da energia elétrico, não, um sistema de energia fechado, onde há energia psíquica e não a eletricidade, né? Então, esse sistema de energia, ele vai sofrer a mesma ação da física que fala de entropia, traduzindo o que é. Vamos pensar agora num momento de pandemia que gerou-se um caos na nossa sociedade, né? Então, de certa forma, esse caos externo de uma pandemia, de uma crise econômica, de uma crise financeira, da doença, né? Esse adoecer, então, estes problemas externos vão atacar a psique de uma forma direta, né? Então, a psique vai em contato com esse mundo externo, ela vai sofrer. E é interessante que, dependendo da forma como nós vamos sofrer essa entropia, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se desespera diante disso tudo, e aí vai formar em nós a doença, né? As psicoses, as neuroses, enfim, que tem toda a série psicológica, ou a gente vai se adaptar a essas mudanças e aí vai caminhar para o homem integral, a plenitude, enfim, que são as outras obras que Joana trabalha. Então, olha que interessante, em 2 linhas, ela vai colocar uma teoria que, na realidade, quando a gente começa a se aprofundar, acaba não sendo tão difícil, mas é necessário esse esforço. Por isso que Jesus descrucificado é importante, porque ele desce da cruz e ele se torna ativo em nossas vidas para que a gente possa, inclusive, ir pesquisar a respeito destas leis, né? Então, essa é uma das grandes desafios que nós enfrentamos, que é como nos relacionamos com essa questão da entropia, a questão do envelhecimento e da morte, que nós psicólogos, nós temos todo dia no nosso consultório pessoas enfrentando problemas do envelhecer, né? Pessoas muito apegadas, como o Gelson falou, né? Nessa matéria, que é uma coisa que vai passar, né? É um grande desafio. Os automatismos fisiológicos e a questão do campo moral são questões desafiadoras que nós precisamos parar e ter a consciência que vai nos tocar de alguma forma ou outra. É curioso, Adriana, nesse processo que ela vai nos guiando nesse primeiro capítulo, que ela nos diz numa frase aqui que facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Então, ela coloca, então, os desafios, na realidade, como necessidades que nós temos nesse enfrentamento conosco mesmo, de galgarmos, né, esse progresso, essa evolução, a felicidade, a busca de Deus no nosso centro, no nosso self, no nosso ímago, né? Então, a felicidade como ponto final, né? Então, ela vai dizer que a renovação do universo ela é constante, ela é molécula a molécula, mas sempre nessa luta para vencer a resistência. E cada vez que nós, como seres, nesse crescimento, nessas etapas, nós superamos uma etapa precedente, nós nos fortalecemos para uma outra etapa, para embates maiores nesse processo. E aí ela vai, já culminando o capítulo, colocando Jesus como exemplo desse processo, de como ele fez esse enfrentamento, como ele se guiou como exemplo, né, como a questão 625 livros dos Espíritos vai nos colocar, como ele nos guiou como exemplo, como farol, nesses enfrentamentos, vivenciando as dificuldades que ele teve, porque se imaginarmos Jesus, né, a sua reencarnação, o primeiro exemplo que ele vai nos dar é de humildade. O nascimento de Jesus, ele vem ao orbe materializado pelas portas da humildade, né, na manjedoura, e depois com aquela ação realmente enlouquecida de Herodes, né, que vai atrás do extermínio das crianças em toda a Judéia, das crianças menores de 2 anos. Naquele ponto, o governador do orbe,
ele exerce mais uma vez, nos dá mais uma vez a humildade, o exemplo da humildade, porque ele se coloca na dependência de um único homem, de José, para que José, então, recebendo da espiritualidade maior, os sinais, né, o processo da intuição, leva Jesus para o Egito, tá, até que se cumpra os desígnios dados por Herodes, e depois Jesus retorna. Então, vocês imaginam essa primeira situação de Jesus, que Jesus nos dá ainda bebê, que é a humildade que Emmanuel vai nos colocar, que é a porta de todas as virtudes. Tá? Então, Jesus ela vai culminar esse primeiro capítulo, que nos ensinou a lidar com os compromissos, né, como conduzi-los, né, conduzindo os desafios de como fazê-los, né, os desafios da sociedade injusta, da sociedade arbitrária, seguirmos nessa injustiça, nessa arbitrariedade, cabeça erguida, de forma íntegra, sem medo, sem a ira que ela coloca, né? A vencer os desafios, então, acolhendo a figura de Jesus dentro de nós. Agora, é muito interessante porque a sensação que eu tive ao ler esse primeiro capítulo não é de um Jesus distante, muito longe, aquele Jesus que inacessível, aquele exemplo que, poxa, tudo bem, mas está tão longe de mim. Joana nos traz de uma forma muito bela um Jesus presente, um Jesus aqui do lado, um Jesus conosco, um Jesus que nós podemos acessar pelos nossos corações, pelo processo de sintonia. E isso eu achei muito belo nessa forma que ela conduziu, dizendo-nos que Jesus está perto, Jesus está aqui, esse Jesus que está conosco a cada momento, a cada etapa da nossa vida, a cada desafio que nós enfrentamos, e comemora conosco as nossas vitórias, né? E que nos dá as mãos e nos reergue quando caímos. Eu achei muito belo dar esse exemplo de Jesus como esse exemplo desse farol que nos ilumina, mas um farol que está bem aqui conosco, próximo, e que a qualquer momento nós podemos ter o contato e podemos estar juntos, abraçá-lo, estarmos em sintonia. Eu achei isso muito bonito. Uma coisa que eu acho interessante, que eu queria ver a opinião de vocês, porque a benfeitora ela é muito lógica, né? Muito coerente, clara, né? Então, ela vai afirmar que a evolução é inevitável, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que caminhar, né? Como diz o dito grego, né? Se os de boa vontade, as parcas, né? Ou as moras, que eram as deusas do destino humano, ajudam. As de má vontade, elas arrastam. Então, de um jeito ou de outro, a gente é forçado a fazer essa caminhada. Então, por que não, em vez de ficar resistindo a ela, poder se comprometer, né, se engajar nesse caminho, nesse desafio proposto por Jesus em favor dessa caminhada espiritual? Mas ela faz uma ressalva aqui no capítulo 1, que é bem interessante, que ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção, né? Como é que vocês veem isso? Né? Como é que é essa ideia que ele veio, trouxe a mensagem, trouxe elementos necessários, mas se colocou de maneira a não se perturbar com o movimento do mundo, teve acima de tudo isso, mesmo sensível a todos nós pelo seu amor, mas não aceitou carregar o fardo dos outros em caráter de redenção. Interessante isso, Gelson, porque a tradição, né, rezava, então, a tradição judaica, eles estavam esperando o Salvador com a sua potência, né? Seria o profeta com toda a sua força, que iria realmente, com seus exércitos, libertar Israel do subjugo romano e dos opressores.
E Jesus, ele vai realmente nos convidar a compor o seu exército, mas de uma forma diferente, por uma lei diferente, um exército que vai exercer pela lei do amor o seu reinado, pela lei da fraternidade o seu reinado. Então, a proposta de Jesus era de nos incitar, o convite a cada alma a realmente dar o seu melhor, mas de dentro para fora, nesse novo mundo que que precisava e ainda precisa do seu renascimento, mediante a fraternidade como expressão viva do amor divino para conosco. Então, ele tira, né, essa questão de salvador da humanidade, como esse guerreiro, né, mas ele nos coloca como salvador da humanidade, como aquele que traz para cada um de nós a verdadeira batalha, para cada um de nós nos convidando para a verdadeira batalha com o maior inimigo que nós podemos ter, que somos nós mesmos, né? É interessante, porque, de uma certa maneira, é como se Jesus estivesse abdicando dessa atitude de nos tratar como uma criança espiritual. Não mais agora a gente está na infância espiritual, vou começar a dar um passo por si mesmo. Então, essa proposta de não fazer por nós, mas trazer instrumentos para nos favorecer, é porque ele acredita em nós. Porque quando o pai acredita no filho, ele não vai fazer tudo pelo filho, porque se tu fizer tudo pelo filho, tu regride a criança e ela não aprende, né? Então, Jesus sabe da nossa potência e quer que a gente acredite realmente na nossa capacidade, promovendo em nós mesmos os potenciais que estão ali latentes e que têm que ser desenvolvidos. Então, ele traduz para nós esse caminho, né, exemplifica, né, e, de uma maneira, nos convida a fazer o mesmo também. E ele traz para uma postura ativa, né? Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Se nós olharmos, são todos verbos de ação. Então, quando é colocado um verbo de ação, ele está dando exemplo de enfrentar esse desafio com uma serenidade e clareza, que nós não estamos sós, mas, ao mesmo tempo, ele nos dá a condição de brilhar a nossa luz, ou seja, de trazer para a luz da consciência estas questões sombrias que trazemos, inclusive, e aí já dá o gancho para o próximo capítulo, que é a reencarnação, né? Porque a reencarnação ela é aquela ferramenta que nos dá a oportunidade de fazer essa luz, que a princípio é só sombra, porque não tem consciência, aquele ser instintivo, aquele ser ainda caminhando como uma criança. Então, ele tira a gente de uma passividade e coloca numa postura ativa de caminhar com as nossas pernas, né? Como diz a benfeitora, né, se o processo se dá passo a passo, etapa por etapa, né, e isso é um processo que é de conquista própria, é necessário nascer de novo, como diz o Cristo. Então, o Cristo também revela, né, essa proposta psicopedagógica divina da reencarnação, né, que Joana coloca de maneira tão bela e tão clara, que a reencarnação é uma concessão superior que nos é dado e da qual não podemos desperdiçar. E ela representa o amor e o perdão de Deus para conosco. Como se ele quisesse dizer, meu filho, vamos retomar de onde tu parou. Não tem problema. O importante é estar comprometido com essa caminhada. Vamos retomar, daí tem um novo arranjo, onde a gente pode retomar de onde a gente parou, rever as questões que não foram bem trabalhadas, retomar também com as pessoas que fizeram parte dos dramas da nossa vida. Então, a reencarnação, para mim, é o maior exemplo de perdão
que Deus tem para nos dar. E da necessidade de nós perdoarmos também, né? Então, a reencarnação é um convite ao perdão e um convite também ao amor. Me parece que esses 2 pontos é central na ideia de reencarnação. É a expressão de amor e de justiça, né, Gelson? De amor e de justiça, porque sem a reencarnação, você não tem a oportunidade da reeducação. Você não tem a oportunidade reeducativa, como ela coloca dentro do capítulo. Né? E enquanto vocês falavam sobre a reencarnação, eu lembrei de um sobrinho na mocidade, porque vocês sabem que os jovens eles têm assim, um poder, às vezes, de síntese e de analogias muito grande. E esse sobrinho me disse o seguinte: tio, hoje eu estive lá na juventude e eu tive uma noção muito clara do que é a reencarnação. Eu falei, o que é a reencarnação? Olha, tio, a reencarnação é o F5 do computador. Eu falei, como assim? Que F5? Tio, F5 é quando você apaga a folha e some tudo, aparece uma folha branquinha de novo. Eu falei, mas aí se perdeu o restante. Eu falei, perdeu não, tio. Aquilo que estava na folha antes vai para uma memória profunda no computador. Eu olhei e falei, menino, realmente você tem razão, F5. Tá? É quando realmente nós temos novamente a oportunidade do recomeço, de realmente tentarmos novamente, né, dentro desse processo pedagógico, da tentativa, do experimentar, né, colher os frutos desse experimento e nos redirecionarmos para aquilo que realmente tem significado em nossas vidas. E com curiosidade sobre isso, né? Dentro desse processo, a gente tem que ter a consciência que o tempo de Deus é infinito para que ele ocorra. Não é o nosso tempo. Por isso que, muitas vezes, nesse processo de nos perdermos, né, diante de nossas ações que nos levam por caminhos da culpa, do retrocesso no sentido de paralisarmos nosso processo de crescimento, essa reeducação, esse processo de termos a consciência, de levantarmos e seguirmos um novo caminho, ele pode ser de séculos, mas ele está lá conosco, nos dando toda a sustentação para seguirmos adiante com a maior paciência, dentro de sua lei de amor, dentro de sua lei de justiça. Sem a reencarnação, seria impossível nós atingirmos realmente a nossa meta da felicidade, o nosso crescimento espiritual. E é interessante o enfoque que Joana coloca sobre a reencarnação, porque você vê, ela pega o Kardec, né, os princípios espíritas, e retoma Jesus. Então, ela pega os princípios de Kardec para poder entender a lei do amor. E ela vai pegar o viés pela doença, né? Porque já que o livro é uma proposta de 20 questões que assolam a humanidade na atualidade, o viés que ela pega para falar de reencarnação tem a ver com a doença. Então, por quê? Porque a doença é uma das coisas que, na atualidade, é muito difícil para o ser humano, é um grande desafio, e a reencarnação, da forma como Jesus atuava, né, compreendia muito bem a doença. E é uma forma maravilhosa de não desenvolver a raiva, né? As pessoas, às vezes, ficam desesperadas frente às doenças muito graves, né? Então, Jesus auscultava o doente para entender, né, dentro do psiquismo dessa pessoa, a lei de causa e efeito. Né? E aí a gente vai ver que toda ação tem uma reação, que não existe nada errado, que se nós vamos entender o atributo de Deus como Deus predominante, bom e justo, se duvidarmos no momento de doença que é uma injustiça, onde fica esse atributo maior de Deus que é soberanamente bom e justo? Então, Jesus, nesse modelo de médico das almas, ele tinha esse processo de olhar, auscultar a alma da pessoa e entender qual é a problemática do espírito. Então, aí a gente vai ver aquela fala que ela coloca na série psicológica, de que não há doenças, há doentes, né? E aí o Arismar fala que não é, a Joana pega da homeopatia, Arismar, quem que fala
essa frase? Não, na realidade, isso já vem muito mais para trás, né? Não da homeopatia, mas de ver o ser humano em sua totalidade, né? Porque lá na Grécia Antiga, nós já tínhamos duas visões do adoecimento, Adriana, dentro do contexto, voltando para o capítulo, mais rapidamente, né? Uma era a visão de realmente de que o que existiam eram as doenças, né? A doença como um elemento vindo de fora. E uma outra visão de não existir nada, nenhuma ameaça externa em si, mas existir um terreno. O adoecimento, na realidade, ocorre pelo terreno, pelo doente. Então, é essa visão hipocrática, depois Hipócrates vai assumir essa visão, de que não existe doenças, e sim doentes, depois repetidamente por Paracelso e por outros grandes enviados, né? Homens de gênios, né? Homens de gênio enviados aqui para nos ajudar, e chega em Hahnemann. E ela repete isso, então. E é interessante. E ela vai dizer, né, já só assim, complementando, que Jesus, né, lá atrás, já sabia, claro, disso, né? Então ele não olhava como indivíduo para a sua personalidade, ele olhava como uma individualidade, como um todo, como um ser espiritual. O foco aqui, a benfeitora coloca que não é o corpo, mas sim o espírito, então, o espírito enfermo, né? E como ela junta, né, o capítulo 1 com 2, né, na medida que ela diz de não ficar então preso à culpa e poder avançar, né? Se no capítulo 1 ela fala assim, das metas, de olhar para frente, né? Aqui ela diz para não se amargurar, né? Não ficar nesse processo de uma culpa masoquista que paralisa e te tira a responsabilidade da vida, né? Porque a culpa aí acaba se tornando uma culpa patológica, e na série psicológica, em muitos momentos, ela vai realmente trabalhar o quanto a culpa acaba sendo um entrave na nossa caminhada. E aí a proposta da reencarnação não é só uma proposta objetiva enquanto uma migração espiritual de corpo para o corpo, também é uma visão simbólica, né? Então a Joana, ela estende esse conhecimento espiritual para esse nível psicológico, nos convidando a renascer todos os dias, renascer do nosso passado, né? E se descobrir novamente, se identificando com o que é mais positivo, né? E não ficando focado no que já passou. Então, é uma atitude de dignidade, né? De ter essa dignidade, essa confiança e, acima de tudo, essa consciência que a gente pode, né? Então, que a gente tem capacidade. E se a gente tem capacidade, a gente pode, nós podemos nos responsabilizar também por nós e pela vida. Então, o movimento da reencarnação é um movimento de amor, mas é um movimento de compromisso, de responsabilidade e, acima de tudo, um compromisso de amor para conosco mesmo, acreditando nas forças espirituais divinas que também estão dentro de nós. E aí, cada momento da vida, né, como diz a benfeitora, é valioso, né? Cada situação, cada processo que a vida nos coloca, nesse desafio que é realmente esse diálogo que a vida nos faz, como uma forma de realmente trabalhar o desapego, trabalhar a criatividade, trabalhar nossa inteligência, nossa sensibilidade, e assim conseguir, paulatinamente, ir rompendo com essa consciência menor, para que o self, essa essência divina, que é o ser espiritual, possa cada vez mais ganhar espaço e se realizar nessa proposta de felicidade e plenitude que ela nos coloca. Porque a reencarnação, ela favorece a isso, né? Quando a pessoa, consciente ou inconscientemente, ele entra em contato com alguém que foi importante do passado, ele vai sentir, né, intuitivamente,
esses eflúvios que vêm da alma, né? E muitas vezes ele fica preso na culpa. Então, a reencarnação favorece a instalação da culpa. Mas o que é importante, e aí ela traz o modelo de Jesus, né? Mais uma forma que Jesus se coloca diante disso, né? Ele sempre vai trazer a terapêutica do perdão. Então, quando nós pudermos, né, tivermos em contato com alguém que nós ofendemos, então ele fala, Joana fala, então perdoe essa pessoa para que você possa se libertar. Mas e se eu pedir perdão e não me perdoar? Ok, siga assim mesmo, é o que ela diz, né? Continue e compreenda, ela ainda complementa, né? Compreenda que é a condição daquele ser que foi, de alguma forma, prejudicado por intermédio nosso, né? E será, então, que a reencarnação incita a culpa? Ou, ao contrário, Adriana, já Exatamente. que, né, a culpa não é uma questão da reencarnação. A culpa é uma questão, realmente, do conflito com a nossa consciência, da qual a gente não consegue se libertar. E a reencarnação é justamente um convite para poder recomeçar e deixar para trás esse conflito nessa visão da vida que é regeneradora, né? De redenção, que a gente pode redimir o passado, que a gente pode superar a nós mesmos, essa diversidade. Então, a reencarnação, para mim, é um antídoto também para a culpa, na medida que ela é realmente uma nova chance que tu tem e oportunidade para poder justamente vencer esse passado que tu carrega no teu inconsciente. Porque a reencarnação, Gelson, ela nos permite a reparação, que é um elemento essencial nesse processo todo. Porque se a gente for parar para pensar, quando nós cometemos um erro, a primeira coisa é, depois de um certo tempo, nós identificarmos que foi um erro. Então você tem um remorso. A vivência a cada segundo do remorso é a culpa. A culpa é uma monoideia. Se você não se desvincula do remorso, ele está sempre presente a cada segundo. Você vive a monoideia, e essa monoideia do remorso é a culpa. E aí você vai exercer o processo de reparo num mecanismo que é muito salutar para a alma, do recomeço, pelas provas, né, pelas expiações, que é exatamente o sofrimento que ela estava se referindo, né? Esses sofrimentos que são ferramentas pedagógicas para a alma, exatamente na correção do seu curso em direção a essa supraconsciência, essa consciência maior. E então, além desse processo da prova e da expiação, nós vamos ter a oportunidade da reparação. E ela termina o capítulo falando exatamente da ação, de agir servindo ao próximo sempre incansavelmente e com alegria. Que, aliás, é o conselho que André Luiz recebe em nosso lar, quando ele vai visitar a mãe de Lísias, né? E lá ela fala para ele: meu filho, olha, deixa a sua curiosidade cientista um pouquinho para lá, tá certo? Deixa bem de lado mesmo. E se você tiver uma vassoura e puder varrer lá o ambiente que você tiver, faça, porque aqui o que é importante é servir. Servir sempre, de alguma forma e com alegria. E é exatamente esse o final desse capítulo, né, do segundo capítulo, que ela vai nos sugerir, então, aquilo que o Gelson colocou, a reencarnação como um processo de sublimação, de desapego, né, do desenvolvimento do amor puro, nesse processo de ligação com o outro que está ao nosso lado, servindo incondicionalmente. Porque só há amor onde não há egoísmo, isso é fato. Né? E a expressão do amor é exatamente o servir. Né? Tem um psicólogo americano que se chama James Hollis, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz as lentes embaçadas do ego. E quem usa óculos como eu sabe muito bem o que é embaçar uma lente de um óculos, e a gente não enxerga mais nada. Então, quando a gente se coloca diante da reencarnação e que emerge essa culpa, é o ego que interpreta isso de uma forma equivocada.
porque realmente é uma oportunidade de reparação e também, o que é importante, substituir a palavra e o sentimento culpa por responsabilidade. E aí a responsabilidade culmina exatamente no que o Arismar fala desse amor-ação, né? O amor à ação, a ação ao próximo, ao planeta, aos animais, a mim mesmo, o autoconhecimento, né? Vou amar esse corpo que não é meu, vou amar a natureza, vou amar os animais e vou trabalhar em relação a isso. Então, a responsabilidade como uma força dinâmica e ativa de progresso. Então, a nossa educadora maior, Joana de Ângeles, traz essa proposta ativa de que a gente saia do comodismo e que vá para essa ação de buscar e caminhar com as nossas pernas, né? Como foi colocado, já os colocou de uma forma muito bem, Jesus não carregou os nossos fardos, mas ele nos ensina a caminhar com as nossas pernas. É interessante que a benfeitora ela tem esse convite, né, para a alegria, né? Então, se realmente a gente tomar consciência que a gente é um self, um espírito, né, e que a vida é essa meta que nos sorri, onde a reencarnação é um caminho amoroso de perdão e de recomeço, buscando essa mensagem de confiança, de esperança que a reencarnação nos traz, como é que a gente vai ficar preso na mágoa? Como é que a gente vai ficar triste, né? Por que ficar triste se a vida é realmente um passo em direção a mais além? Então, e ela então vai colocar aqui no capítulo 2 justamente isso, né? Que desse servir que o Arismar falou, sem cansaço, com alegria. Porque é um convite de adentrar o reino dos céus, como ela bem apresenta ali, né? Puxa, que oportunidade abençoada. Eu tenho um corpo, eu tenho uma experiência, eu tenho esse desafio da vida que, mesmo sendo difícil, provoca rupturas da minha consciência em favor de um despertar, em favor de usar minha inteligência, em poder realmente confiar que eu tenho recurso e que eu posso ir além. Então, a vida exulta em possibilidades para nós, mas nós insistimos em ficar fechado, né? De não acreditar em nossa capacidade de crescer, nessa infância, achando que a vida é demais, como uma criança que exige muito e teme diante da vida. Então, está na hora de a gente despertar para essa nova fase da humanidade, que é essa fase da nossa maturidade espiritual, de começar essa condição de sentirmos capazes e pegarmos a rédea em nossas mãos em favor dessa conquista do reino dos céus que está dentro de cada um de nós, não está fora. E esse é o maior desafio que nós temos, que é conquistar esse reino dentro de nós. E Gelson, tua fala tão expressiva aí me lembrou aquela passagem do fariseu rico, né? O jovem fariseu rico, que vai em direção a Jesus e coloca o seguinte: Jesus, mestre, eu já cumpri aqui os mandamentos, o que mais que eu faço para adentrar o reino dos céus? Que é a verdade, que é a realidade colocada, que é Deus. E então Jesus orienta: vá, vende tudo que você tem e me acompanhe. E é interessante porque esse jovem, ele é absolutamente a nossa representação hoje, de cada um de nós. E a riqueza que Jesus nos coloca é exatamente tudo aquilo que é transitório, secundário, e que realmente nos leva à ilusão, à frustração, ao cansaço. E o convidar a seguir Jesus, segui-lo, é exatamente o de servir, incansavelmente, de servir o próximo, não só o próximo, mas tudo aquilo que nos cerca, né? O meio que nos cerca, o planeta, os animais, e assim entrarmos em sintonia profunda com a lei de amor que rege todo o universo. Eu acho muito expressiva essa passagem, Gelson, desse convite que você nos coloca para de seguirmos para dentro, nos conhecendo, né? Indo em direção ao
ao Cristo que está lá no nosso centro, ao Deus que está lá conosco. Nós estamos chegando no final desse primeiro encontro do estudo da série psicológica, lembrando que a gente está estudando Jesus e a Atualidade, capítulo 1 e 2, nesse momento. E eu gostaria de saber se tem alguma colocação final para trazer para o público em relação a esses dois capítulos. Adriana, Arismara, alguma última colocação antes de a gente fechar esse momento de troca, de reflexão? Eu acho que só pensando que se Jesus, né, está hoje na atualidade, então a minha colocação é que quando nós nos colocarmos diante dos desafios, das dores e das angústias da vida, que nós nos perguntemos, né, o que faria Jesus nesse momento e trazer ele vivo do nosso lado como aquele que nos vai dar forças para suportar as provas da vida. Eu colocaria que é importante a gente redescobrir ou descobrirmos, né, que é bom ser bom. Muito bem. Então, como diz a nossa querida benfeitora, a gente não se encarcerar, né? Não ficar encarcerado nessas ilusões e realmente o convite de Jesus para despertar, né? Para a gente poder sermos seres lúcidos, conscientes, né? E conscientes realmente dessa mensagem de amor que é trazido pelo Cristo, mas que move a cada coração, que move a cada um de nós, como filhos de Deus que somos. Que fica, então, esse momento de estudo, de reflexão. Convidamos a todos a lerem com cuidado, né, essa obra maravilhosa de Joana, que parece simples, mas é de uma profundidade muito grande. Se a gente ler com cuidado, meditando, a gente vai realmente ver, como a Adriana colocou, que tem muitas ideias seminais, fundamentais, que depois ela vai desdobrar em toda a série psicológica como fruto, né, dessa amplificação da mensagem do Cristo que ela começa aqui a partir do volume 1 da série psicológica. Desejamos, então, a todos um abraço amoroso, fraternal, e que na próxima semana possamos estar juntos novamente na continuidade do estudo da série psicológica, onde estaremos estudando o capítulo 3 e o capítulo 4 do Jesus e a Atualidade. Abraço a todos.